Olá, seja bem-vindo então a mais uma aula do curso de planilhas do Google. Meu nome é Alessandro Trovato e essa aula era para ter sido gravada pelo Bruno do canal ProCVTube, mas o Bruno teve um problema, acabou atrasando aí a entrega da aula, então resolvi fazer aí essa gravação justamente para que você pudesse ter esse curso aí num prazo razoável. Então vamos lá, abrindo aí a nossa planilha de exercícios tradicional, a planilha função query, ou a página função query, ela vai trazer agora um recurso interessante. Se você nunca fez uma instrução SQL na sua vida, se você não trabalha com banco de dados, então pode ser que você não ache muita gentileza, muita facilidade em utilizar esse recurso. Se você já trabalha com banco de dados, então você vai notar uma certa familiaridade com as instruções SQL, que são fantásticas, diga de passagem. Então vamos lá. Ao invés de fazer o análise tradicional da nossa planilha com base em funções, nós vamos utilizar agora uma função chamada query, que nada mais é do que um construtor de consultas SQL para nossos dados. Muito bacana esse recurso. Olha só. Igual query. Então a query ele executa uma consulta numa linguagem de consulta específica da API do Google. Ela tem certas similaridades com o SQL, ela é muito próxima ao SQL, mas tem algumas particularidades que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Abrindo parênteses, nos dados, nós vamos selecionar então todos os nossos dados. Perfeito. F4 para protegê-los, ponto e vírgula. O segundo argumento é a instrução select que eu quero. Se nós simplesmente digitarmos aqui, veja só, entre aspas, select, fechar aspas, e fechar parênteses, lembre-se que todo termo das nossas instruções, das nossas funções que estiverem entre essas chaves, né, esses conchetes, são termos opcionais. Então eu não vou colocar o cabeçalho por enquanto. Então, se eu fechar o parêntese e der um Enter, simplesmente com a palavra Select, ao pressionar o Enter, você vai ver que vai dar um erro. Eu preciso passar algumas cláusulas para ele, para saber o que eu quero fazer. Tanto que observe que o erro dele foi o seguinte, olha, não foi possível analisar a string de consulta para a função query parâmetro 2. Erro, ele encontrou o end of file e não conseguiu fazer o que ele queria. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui select A. Só isso. Quando eu der um Enter, você vai ver que ele vai trazer o nome de todas as pessoas na minha tabela. A é a coluna onde a informação está. Então, se nós trocarmos aqui para B e pressionarmos o Enter, você vai ver os departamentos, né? Ou o cargo, na verdade, de cada um. Deixa eu colocar aqui o cargo. Se você quiser trazer mais de uma coluna, então eu posso fazer o seguinte, colocar aqui a função query, colocar o nome, vírgula, e o B, que é, no caso, o cargo. Pressionando Enter, você vai ver que a função automaticamente vai trazer as colunas de nome e as colunas de cargo de forma bem simplificada. Bom, legal. Então, para que serve mais isso, Alessandro? Por exemplo, vamos trazer aqui a média dos salários. Então, se eu colocar aqui Select AVG da coluna D, que é os meus salários, fecho aspas, pressionando Enter, você vai ver que a média salarial desse grupo de pessoas é de R$ 608. É claro, esses são valores fictícios, mas eu coloquei simplesmente para você visualizar. Se você quiser a somatória de todos os salários, ao invés de usar a função AVG, podemos utilizar a função SUM. Veja só, SUM. Pressionando Enter, a soma de todos esses salários é 3.650. A função query, então, ela permite que você traga essas selects para a sua base. Vamos melhorar um pouquinho aqui a nossa consulta. Veja só. Eu quero trazer, então, toda a coluna A, só que ordenada pela própria coluna A. Order, ou melhor, vamos trazer a coluna A e a coluna B, order by, vamos colocar aqui A. Se eu der um Enter, você vai ver que ele trouxe os nomes em ordem alfabética de A até Z. E nós colocamos agora o cargo. Se eu quisesse ter classificado por cargo, eu poderia colocar aqui order by B, pressionar o Enter, e você veria que agora os dados do cargo estão aí alinhados. Legal, Alessandro, mas tem mais recursos do que esse? Tem. Vamos fazer o seguinte, vamos visualizar. Se nós dermos aqui um select B, que é o cargo, vírgula D, que é o salário, deixe-me apagar esse order by, e pressionar o Enter, você vai ver que os cargos eles têm os seus respectivos salários. Mas, e a somatória desses dois analistas aqui? Eu sei que, batendo os olhos aqui, eu sei que é 1.500. Mas e se fossem mais registros? Então eu poderia fazer o seguinte, ajustar esses dados e fazer um agrupamento deles. Então eu quero visualizar, veja só, o B, e eu quero uma somatória da coluna D, agrupados, comando group by, nós vamos agrupar então pelo cargo, que é a coluna B.
Pressionando Enter, você vai ver então que agora o analista, total do salário dos analistas é 1.500, a engenheira é 600, recursos humanos 800. Então eu consigo fazer aqui esse select, dar um group by para que eu possa exibir essas informações. Se nós analisarmos, nós temos 2 analistas e 2 vendedores nessa nossa tabela. E aqui apareceu uma única vez com a somatória do salário deles. Muito bem, olha que bacana. Eu poderia também fazer um pivô ou uma tabela dinâmica aqui com os nossos dados. Então vamos colocar aqui coluna A, vamos colocar aqui o somatório do D e vamos pedir aqui o pivô de A. Deixa eu ver se funciona isso aqui. Deu erro por causa do group by, eu vou tirar o group by. Vamos ver aqui, sum de D. Deixa eu colocar aqui a instrução simplificada. Pivot A. Pivot B. Não, a cláusula pivot vai precisar de uma análise. Aqui na verdade eu coloquei parênteses, não pode. Eu vou selecionar aqui o sum da coluna D, pivoteando a tabela B. Também não deu certo, D. Não, pivoteando B. Também tem a vírgula aqui. É isso. Acabei errando aqui, olhem só. Eu quero a somatória dos salários fazendo um pivot, né, fazendo uma tabela dinâmica com a coluna A. Olha que fácil. Então, se eu mudar essa query aqui, vamos ver, se eu pedir para que ele me mostre A e o meu pivô, ele vai dar erro, ele não vai conseguir construir. Eu poderia fazer, então, aqui um AVG, que é a média de todos esses salários agrupados aí com a função. Lembre-se, o pivô ele faz aí o agrupamento dos dados para poder fazer aí a exibição dos seus valores. Como eu pedi a média, ele mostrou a média dos salários de todos eles. Vamos pedir então aqui outros critérios, vamos melhorar um pouquinho os nossos critérios. Vamos pedir então que ele mostre o nome do funcionário, que ele me mostre a coluna F de idade e que ele me mostre o salário, coluna D. Tirando tudo isso, eu posso até colocar um order by coluna A. Quando pressionar o Enter, ele vai fazer então aqui o resultado ou filtro dos meus dados de acordo com esses critérios. Se você quiser filtrar, então vamos lá. Eu quero filtrar apenas aqueles funcionários que têm o cargo de analista. Então select A, vírgula, select A, where, cláusula where, passa parâmetros. Então where B igual a analista. Fecho parênteses e pressiono Enter, ele vai dar erro de valor, porque eu usei aspas simples, é claro, né, Alessandro? Você tem que usar aqui as aspas duplas. Pressionando Enter, ele deu um erro. Vamos ver por quê. Ele colocou isto aqui, função query. Que eu preciso terminar aqui a função, eu não preciso colocar aqui. B igual a analista. Agora sim. Select A, então eu vou pegar o nome, where B igual a analista. Erro de valor, deixe-me ver se eu consigo colocar as aspas simples aqui. É isso aí, faltou as aspas simples. A query, geralmente SQL, ela precisa que os textos estejam em aspas simples. Então, ambos os dois é péssimo. Ambos os funcionários aqui possuem o cargo de analista. Deixe-me ver se eu consigo colocar aqui um alias, né, para esse nome. Select A, vamos chamar de as teste. Não, ele não aceita alias para o campo. Teste também não, ele vai pensar que o teste é algum nome atribuído na planilha e não vai dar certo. Se eu quisesse exibir o nome e o salário, então A, vírgula, B, não, o salário está na coluna D, pressionando Enter, nós teríamos aí uma tabela resultante de todos esses dados. Se nós tivéssemos então mais informações, a query, se você já está habilitado a fazer, se você já está habituado a fazer essas consultas, então você poderia utilizar a função query já para trazer os seus dados. É como se fosse um filtro avançado bem melhor. Eu quero trazer esses funcionários, todos os funcionários que têm um salário maior do que R$500. Então, de novo, vamos apagar essa query. Eu quero o funcionário que está na coluna A, where o salário está na coluna D. Então, D maior ou igual a 500. Fechando aspas, pressionando Enter, nós temos esses funcionários aqui que têm salário maior que 500. Para facilitar, A, vírgula, D, e nós vamos exibir o salário de cada um deles. Se eu tirar aquele parâmetro maior ou igual e deixar apenas maior, perceba que vai ser reduzida a minha lista para 3,
porque o salário do André, que é de 500, não vai ser exibido. Se você quiser também filtrar aqui, por exemplo, o que é a idade, então eu quero colocar aqui, vou selecionar o nome do funcionário e a coluna F, onde a coluna F seja maior do que 30. Pressionando o Enter, nós temos 2 funcionários aí com mais de 30 anos. Perceba então como é fácil. Para que você possa ter todas as instruções, todos os parâmetros, todos os critérios da função query, recomendo que você pressione a tecla F2 e enquanto essa tela de consulta está sendo exibida, pressione aqui embaixo nesse link, no Saiba Mais sobre o Query, e uma nova janela vai ser aberta, aquela nossa famosa janela de ajuda, passando para vocês informações a respeito destas funções. Então eu tenho aqui os parâmetros que eu posso utilizar, a sintaxe, a informação de cada um deles. Eu esqueci até de dizer para que serve esse cabeçalho, ele é opcional. Então ele é um número de linhas de cabeçalho na parte superior de dados. Quando nós selecionamos todos esses dados aqui, por padrão, ele já coloca o valor -1, ou seja, essa primeira linha aqui, ela é uma linha de título. Então com esse -1, que é o padrão dele, por isso eu não pus, ele reconhece que existe um título, né, um cabeçalho aí nos meus dados. Então observe que ele tem aqui vários exemplos de queries, então ele traz até esses exemplos que eu coloquei aqui para você. Ele tem aqui as funções, eu posso definir qual é o critério numa célula. Você pode fazer as consultas de quantidade, de qualidade, não importa. Você pode verificar aqui o valor máximo, o valor mínimo. Se nós quiséssemos saber o valor máximo do salário aqui, eu poderia utilizar a, max d, e ele me mostraria o funcionário que tem o maior salário. Group by A. É isso aí. Na verdade, ele vai trazer aqui todos os funcionários, menos a função max. Deixa eu ver aqui o mínimo da coluna D. Não, não é assim que funciona. Eu pensei que fosse igual à estrutura SQL, que o min e o max retornariam um maior e menor valor. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Transforma valores distintos em novas colunas, que é o pivô. Depois nós temos este aqui. Agrega valores de departamento em linhas e classifica pelo valor máximo de salário. Então vamos ver aqui essa função por inteiro. Puxando aqui para baixo. Vamos selecionar os dados. E a query é select B max D group by B. Eu acho que é praticamente o que eu fiz aqui. Vamos ver. Select max D select A, vírgula, group by A. Talvez ele pegue o valor máximo. Tá certo. Essa instrução aqui ela não vai pegar o maior salário de todos. Ele está pegando o máximo. Se houvessem mais nomes repetidos aqui, por exemplo, se o Alessandro aparecesse 3 ou 4 vezes, ele retornaria o maior valor para o Alessandro. Então, se eu tivesse o valor numa célula aí como 2000, ele retornaria esse valor. Vamos lá. Eu vou pegar aqui Alessandro. Vou escrever o Alessandro 2 vezes. Vou colocar aqui que ele é analista e vou colocar outro valor aqui de 5.000. Pressionando o Enter, veja que ele trocou aqui o valor para 5.000. Esse é o maior valor do salário do Alessandro em todos os registros que ele aparece. Então, se você quiser pesquisar qual foi a maior compra do seu cliente, você pode usar esse recurso. Se você quiser utilizar a menor, você pode usar a função min. Use a ajuda da própria função para que você possa verificar quantos parâmetros e quais são as formas diferenciadas que você tem de usar os recursos. Se rolarmos a tela aqui embaixo, olha só, ele tem as informações, a confirmação, tem mais exemplos aí de como você pode fazer outras queries. E é claro, uma boa busca lá no Google, na documentação do Google também, vai trazer outros recursos aí para você poder utilizar junto com a função query. Então é isso. Próxima função, você verá a função exato. Um abraço, boa aula.